Graça e paz, meus queridos irmãos, aqui é o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje eu tenho uma palavra de esperança para nós, para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Nós estamos na série Deus Ainda Usa Profetas, Esse é um dos últimos vídeos da série, estamos fechando a série. Se você quiser conferir toda a série, tem uma playlist, o link da playlist eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Onde nós estamos falando de Isaías até Malaquias, Isaías, todos os profetas maiores e todos os profetas menores, trazendo ali várias mensagens e estudos em cada livro desses profetas. Amém? Hoje eu quero falar sobre a vitória de Cristo no Armagedon. A vitória de Cristo no Armagedon. E eu te convido a refletir comigo em um texto bíblico, que está aqui no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 14. Tá? Zacarias 9, 14, inclusive eu vou colocar aqui na tela para você. Olha só. Diz assim, O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Tá? Tem uma tradução que diz assim: irá vencendo entre os redemoinhos do sul. Vamos refletir sobre esse versículo, tá? Para depois nós entrarmos na mensagem. O que se trata esse versículo? Vamos lá. Ele está dizendo primeiro, o Senhor será visto. Então você já percebe que nesse cenário que o profeta Zacarias coloca para nós, você tem o Senhor e você tem aqueles que verão o Senhor. Então o Senhor será visto, certo? Nós temos o Senhor e temos aqueles que verão o Senhor. Só que ele diz mais, onde o Senhor será visto? Ele será visto sobre os filhos de Sião. Então você tem o Senhor, você tem aqueles que verão o Senhor e você tem os filhos de Sião sobre os quais o Senhor estará. E quando ele fala de flechas, quando ele fala de trombeta, quando ele fala de ir vencendo entre os redemoinhos do sul, ele está ilustrando para nós uma situação de guerra. Uma guerra. Então nós percebemos claramente que nós temos o exército inimigo de um lado, temos o exército de Sião do outro lado, ok? E o Senhor será visto pelo exército inimigo. O exército inimigo enfrentando os filhos de Sião, de repente verão sobre ele o Senhor. E quando o Senhor aparecer sobre os filhos de Sião, as suas flechas vão sair como um relâmpago. E o Senhor Deus fará soar a trombeta, Uma trombeta vai tocar, que é um sinal de ataque. E o Senhor irá vencendo entre os redemoinhos do sul. Muito bem. Então, é uma situação de guerra. E quando será isso? Obviamente, está falando da Batalha do Armagedon. E o que é Armagedon? Bom, é a última batalha que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Veja isso, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 16, dos versos 13 ao 16. Tá? Zacarias, ele é um profeta que traz para nós um pouco de Isaías e um pouco de Daniel. É como se fosse uma mistura de Isaías e Daniel. Por quê? Porque Zacarias, ele fala do Messias. Certo? Ele é um profeta messiânico, assim como é Isaías. Só que Zacarias também fala das últimas coisas. Ele é um profeta escatológico, assim como é Daniel. Então, nós lemos o versículo 14, mas nesse capítulo 9 de Zacarias, se você pegar desde o versículo 9, você vai perceber que ele está falando de Jesus, tanto na primeira como na segunda vinda. Ok? Então, deixa eu colocar aqui na tela novamente, só para você conferir. Olha só, a partir do verso 9, olha o que ele diz. Alegre-se muito, filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde,
montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então ele está falando de Jesus na sua primeira vinda. Mas nos próximos versículos ele começa a falar de Jesus na segunda vinda, ok? Porque Zacarias está profetizando para os judeus, né, para o povo judeu, e o que faz sentido, né, Deus revelar a eles é aquilo que tem a ver com eles. Então, tem a ver com eles a primeira vinda de Jesus e tem a ver com eles a segunda vinda de Jesus. O período da graça, ou seja, da igreja, não tem a ver necessariamente ou exclusivamente com os judeus. Então, o profeta está vendo aquilo que Deus ele quer tratar com o seu povo naquele momento. Então, veja, por exemplo, como se trata da segunda vinda. Olha só, ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até os confins da terra. Então, isso daqui é o reino milenar de Cristo, né? O milênio que vai acontecer lá na frente após a segunda vinda de Cristo. Então, você percebe claramente que ele está falando de Jesus, tanto na primeira, mas principalmente da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Agora vamos entrar na mensagem, né? Eu creio que talvez daí é a confusão, né? O profeta Zacarias falando da primeira e da segunda vinda de Jesus ao mesmo tempo, acho que daí vem a confusão dos judeus de não receberem Jesus como Messias, porque não entenderam que haverá uma segunda vinda, tá bom? Porque quando você lê o texto direto, parece que assim que o Messias chegar, ele já vai anunciar paz às nações e ele já vai dominar o mundo todo, ok? E talvez por isso os judeus vão confundir o anticristo quando ele vier com o Messias. Porque o anticristo, a Bíblia dá certeza que assim que ele chegar, ele vai anunciar a paz, 3 anos e meio de paz e depois virá uma grande tribulação. O próprio Jesus, em João 5,43, ele fala, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. E nós sabemos que o anticristo ele virá em seu próprio nome, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Tá? Mas não temos certeza de quem será o anticristo, mas com certeza não vai ser o Papa, como dizem alguns, né? Bom, vamos lá. É possível que o anticristo ele seja um judeu. É bem possível, porque ele vai ser aceito pelos judeus e os judeus têm aquela promessa de Moisés que vai se levantar um novo profeta dentre os teus irmãos, a ele ouvireis, né? Os judeus eles têm uma dificuldade de aceitar outro povo. Então é possível. Existe aí a possibilidade do anticristo vir dos judeus ou de repente vir de algum dos filhos de Abraão, como de Esaú, por exemplo. Tem alguns textos que são muito interessantes. Veja, por exemplo, Obadias, versículo 2, 3 e 4. Compare com Malaquias, capítulo 1, versos 2 e 3 e com Romanos 9 e 13. Tá bom? Mas existe muita especulação sobre esse tema, né? Atualmente, a discussão hoje sobre de onde vem o anticristo está apontando que ele vai vir lá do Islã, do islamismo. Enfim, tem muita interpretação diferente. Mas o objetivo da mensagem é mostrar, né? Ou melhor, é louvar a vitória do nosso Cristo, o qual Paulo indica que essa batalha contra o anticristo vai ser na segunda vinda. Veja 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Na melhor tradução, Zacarias está dizendo, o Senhor será visto sobre os filhos de Sião. Isso quer dizer que durante a perseguição dos judeus por parte do anticristo, no meio da batalha vai aparecer no céu o sinal do Todo-Poderoso. Talvez você não saiba, mas o anticristo vai perseguir os judeus, vai colocar todas as nações contra Israel. Então, no meio dessa batalha, onde Israel contra o mundo, né, é aí que vai aparecer o sinal do Todo-Poderoso. Veja Mateus, capítulo 24, versos 27 a 30, e Mateus 26, 64. E o que diz Zacarias, né, é o que Zacarias está dizendo,
que o exército do anticristo estará olhando para o povo de Deus, o exército preparado para enfrentar o povo de Deus. E aí quando eles vão olhar para o povo de Deus, os filhos de Sião, eles vão levantar a cabeça e eles vão ver sobre os filhos de Sião o Senhor Todo-Poderoso, que veio para salvá-los e destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Glória a Deus. Mas antes disso, uma luta incrível irá acontecer, porque Jesus Cristo glorificado, com olhos como chama de fogo, lutando contra o exército do anticristo. Essa vai ser a grande luta. E é por isso que Zacarias está dizendo que as suas flechas sairão como relâmpago, né? E o Senhor Deus vai fazer soar a trombeta. Eu não sei se você já viu uma cena de guerra, mas essas flechas saindo como relâmpago são provavelmente uma exibição e demonstração de poder, ok? Porque na guerra, o primeiro ataque, tá, é dos flecheiros. Tá? Primeiro as flechas e depois o toque de trombeta para o exército avançar marchando. Glória a Deus. Aleluia. Então, aquele que é fiel e verdadeiro estará à frente do seu exército, assim como na Bíblia é chamado várias vezes por este nome, o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Então, uma descrição desse momento glorioso está em Apocalipse 19, do 11 ao 15, onde ele diz assim: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, e os seus olhos são como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus, e seguiam os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Tá? Isso está em Apocalipse 19, do verso 11 em diante. Tá? Veja que quem está seguindo o Cordeiro, quem está seguindo o cavaleiro fiel e verdadeiro, os exércitos do céu em cavalos brancos, e diz assim: vestidos de linho fino, branco e puro, que é a vestimenta da igreja, da noiva do Cordeiro, que no mesmo capítulo 19 de Apocalipse fala que a sua noiva se veste de linho fino, branco e puro. Glória a Deus. Então, como se diz, né? Te cuida, anticristo, porque o Messias ele vem e vem com tudo. Tá? Zacarias, por fim, ele diz assim no verso 14 que nós lemos: irá vencendo entre os redemoinhos do sul. E eu acredito, né, eu concordo com comentaristas que diz que isso quer dizer que o nosso campeão, o nosso Cristo, ele vai correr, né, por entre o exército inimigo, deixando ali um rastro de mortos para trás. E é por isso que Isaías ele fala, por exemplo, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Isso está escrito em Isaías 66:16, ok? Mas confira também Salmo 37:20, Isaías 30, versos 30, 31 e 32, e Apocalipse 19, versos 16 ao 21, tá? Então, alguém vai perguntar para ele, no meio dessa matança toda, alguém vai perguntar para o nosso Senhor: por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas roupas como daquele que pisa no lagar? E o Senhor vai responder dizendo: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha roupa, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E eu olhei, e não havia quem me ajudasse, né? E eu me admirei de não haver quem me sustivesse, por isso o meu braço me trouxe salvação e o meu furor me susteve, e eu atropelei os povos na minha ira e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Glória a Deus. Isso está em Isaías 63, do verso 3 em diante.
Tá bom? Então, que privilégio o profeta Zacarias ele teve em ver ao menos parte dessas coisas acontecendo, e que privilégio teremos nós. E com Cristo somos mais do que vencedores. Aleluia! Eu espero que você esteja do lado certo, do lado do Cordeiro, quando isso acontecer. Amém? Um abraço, que Deus abençoe sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.